pra lá? Põe a mão. Põe a mão? É. A mão aqui? É. E o que eu faço agora? Agora ela Ah, ela faz um carinho? faz coceguinhas. Faz coceguinha? Um carinho. Eu vou fazer também nela. Acho que vou pegar essa flor pra levar pra minha filha. Ai, tem um beijo ainda, tá beijada, flor beijada, mais especial ainda, hein? Vai dar pra você. Vai dar pra mim? Vamos lá, vai cair no chão. Vai dar de novo. Ela jogou a flor no chão. Não, foi sem querer. Bem, então agora, como vocês viram ali na apresentação do Caixa de Imagens, depois dessa apresentação a gente vai fazer o bate-papo com o grupo Caixa de Imagens, com a Mônica e o Gaúcho. Então, vamos lá. Estamos aqui com a companhia Caixa de Imagens, mais um dos participantes do Festival Teatro Infantil do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Salto. Então, bom, a gente começa sempre com a perguntinha, para só dar um balizamento aqui pro pessoal, né, quando começou a companhia, situar eles um pouquinho nos tempos e espaços, né? Onde já andou? Começou o ano, como é que foi essa formação da companhia, como é que... Nós começamos em 1994. Século passado. Sim, sim. Então nós começamos em 1994, né? E a nossa estreia foi com um espetáculo em homenagem a Maria Clara Machado, Cavalinho Azul, né? E lá no Sesc Pompeia que nós estreamos, né? De teatro de animação. Com Teatro de animação. Aham. Teatro de animação. Dentro da Caixa de Imagens, que é o nome do... E de lá pra cá, a gente vem trabalhando, a gente tem uma pesquisa forte dentro do teatro de animação, mas também desenvolvemos trabalhos, muitas vezes, sem os bonecos, né? Sem os teatro de animação também. E nesse núcleo inicial do Cavalinho, tinha outras pessoas, como é que era? Nós começamos com a Fátima Queiroz, eu, Gaúcho. Mais alto. Um pouquinho mais alto só. Não, mais alto a voz. Nós começamos com a Fátima, né? Era eu, Gaúcho, a Fátima, né? E depois a gente foi, daí a Fátima foi para o Rio de Janeiro, foi viajar. E nós fomos, veio o Lili, veio o Fábio, veio a Roberta. Tem vários colegas que estiveram conosco alguns mais tempo, outros menos tempo, né? E assim a gente vai. Atualmente são vocês dois, basicamente. Não somos nós dois, mas nós temos espetáculos que tem outros integrantes, né? Nós temos a Ana Lu, que está integrando,
Como uma parceira também? Uma parceirona, a gente está com o trabalho já faz um tempo, assim, que a gente vem fazendo uma pesquisa, a gente se encontra semanalmente, e agora vai estar saindo agora um novo trabalho. Nós já fizemos um que chamava Palavras Cruzadas, que era uma intervenção urbana, e agora nós estamos fazendo um que é uma adaptação de um conto do Dostoiévski, que é o Crocodilo, né? E temos o Davi Tayu, que sempre foi um grande companheiro nosso, né? Acho que o espetáculo que fizemos mais com ele foi uma adaptação de Edgar Allan Poe, né? A gente também, além de fazer espetáculo para criança, a gente faz espetáculo para adultos também. Esse é o Edgar Allan Poe. Uhum. E esse mergulho, digamos, inicialmente no teatro, enfim, de animação, como é, vocês vinham antes dessa formação do Caixa? Vocês já estavam atuantes, né, na área de teatro de animação, teatro de bonecos, enfim, como é que um pouquinho anterior a isso? Por que, né, o teatro de animação, mesmo que depois tenha evoluído, enfim, abrido outros caminhos? Então, o teatro de animação, ele surgiu, acho que posso falar muito da minha vida, assim, no sentido de que antes eu tenho uma formação de psicóloga, né? Uhum. E eu trabalhei muito com abordagem corporal. Então as minhas mãos eram mãos trabalhadas nesse sentido, de toques, né, de sensibilidade. E eu sempre trabalhei com toques sutis. Então, toques muito leves que buscam uma profundidade de estímulo, né? De encontro. Então, as minhas mãos, elas buscam muito a possibilidade do trabalho, né? Então, eu fui integrante da Trux, a gente começou junto, né? Desde o comecinho, né? E depois a gente foi pro Caixa de Imagens, né? E acho que o teatro de animação, ele me traz essa possibilidade que eu sinto dessa questão da mão. E mesmo porque eu sinto que para mim foi muito marcante quando eu era criança e eu vi um espetáculo, e era um espetáculo de fantoches. E eu fiquei fascinada, né? Para mim, até hoje, quando eu me lembro daquela empanada enorme, né? E aqueles bonecos lá em cima. E eu lembro que me causou uma fascinação muito grande, que eu me lembro que eu entrava e eu saía, Mas era assim, peraí, o que é exatamente? Que magia é essa que está acontecendo? Né? Aquilo me tomou muito. Então, assim, aquela foi uma imagem marcante para mim. Então, o teatro de animação, ele entrou de várias maneiras na minha vida. Desde uma forma completamente, através de uma outra profissão, de um outro trabalho, através de um fascínio, de uma magia causada quando eu era criança, e depois de uma possibilidade de estar trabalhando com a questão do inanimado, né? De transformar aquilo que não tem vida aparente numa vida. Né? Então, trabalhar com essa questão do invisível. Acho que o teatro de animação, ele traz essa possibilidade, né? Então, essa busca desse invisível, e que é uma música que eu estava conversando com o Denis, ele falando do nosso trabalho, né? Então, essa busca que ele fala do pequeno, a gente busca muito esse pequeno, esse invisível que está aqui, né? E que a gente precisa ter um olhar para encontrar com ele. Então, a gente busca essa possibilidade. A gente tenta causar esse momento. Quer dizer, esse pequeno, esse menor, até, claro, na dimensão, mas também, não só na dimensão física, mas em outras, isso é uma coisa que aconteceu em certo momento também, né, dentro do... E depois acabou meio sendo uma marca, vamos chamar assim, né? Acabou sendo mais, né, quem conhece, né? Porque antes não era exatamente esse trabalho com as caixas pequenas, os bonequinhos, não, né? Isso foi um momento, como é que foi esse momento dessa... O primeiro... Eu acho que porque o pequeno, ele traz essa possibilidade que para mim me interessa muito, né? Que é a busca do detalhe, a busca do pormenor. Qual foi o primeiro trabalho nesse sentido? O pequeno, o Cavalinho Azul. O Cavalinho Azul já tinha... Já era pequenininho. Já tudo pequenininho, né? Então, ok. Porque ele traz essa possibilidade, né? Do detalhe, daquilo que está aqui e não está aqui. Acho que ele traz de uma forma intensa. Quanto menor a proporção, né, eu sinto que ele traz um símbolo muito forte. A gente gosta de trabalhar com um símbolo. Né? Acho que tudo que a gente faz, a gente busca esse símbolo, essa imagem, né, simbólica,
que diz, que comunica. É difícil encontrar essa imagem, é muito difícil. É um trabalho duro, mas quando você encontra, ela é plena de sentido. Então você se sente à vontade de trabalhar com ela. Ela é enorme ao mesmo tempo, né? Porque ela te acolhe. É difícil, esse momento de encontro é difícil. Porque não é qualquer... Você tem que encontrar essa imagem, você tem que encontrar esse símbolo para poder o teu trabalho ficar intenso, para poder realmente permanecer na memória. É isso que a gente busca. Porque tinha também essa, digamos, esse casamento, ou essa a questão do pequeno, mas depois, em certo momento, houve essa ideia de um, vamos chamar assim, um espetáculo para uma pessoa só, né? Assim, a coisa do olhar das caixas, né? Isso também foi um outro momento, né? Do fotógrafo, né? Então, né? Ou depois vieram outros, né? Nesse, digamos, nesse estilo, nessa linguagem, nesse... Essa é a nossa busca. Eu acho que ela permanece em todos os nossos trabalhos, né? Eu acho que, por exemplo, eu acho interessante a volta do público. Então a gente chega no local e aí tem pessoas que já nos viram. E eles ficam, peraí, eu acho que eu conheço as pessoas, eles reconhecem exatamente pela economia de objetos que nós temos, pelos objetos pequenos, porque eles são cheios de detalhes. Então, assim, eu sabia que era vocês, porque ela percebeu essa concepção que a gente traz. Então, seja um trabalho ou seja o outro, eu acho que a gente consegue permanecer com esse fundamento que permeia todos os trabalhos e que diz da gente. A gente busca trabalhar com um símbolo, trabalhar com uma profundidade de encontro direto, né, com uma coisa assim. Podem falar da nossa alma, né? E a gente busca essa economia de objetos, uma economia de gestos, porém uma amplitude de possibilidades de ação e de sentido. Acho que a pessoa não consegue entender. Essa é a nossa busca, essa é a nossa busca. Tem ficado claro que o cavalinho azul primeiro foi dentro da caixa. A caixa de imagens começa dentro dessa caixa. Mas aí era também para uma pessoa? Uma pessoa também, ok. A caixa de imagens começa com uma pessoa. Não era elementos pequenos para um, digamos, público maior, não. Você está falando do Travessia, né? O Travessia vem agora. O Travessia tem pouco tempo. Travessia de 2008, 2007, que aí a gente coloca a miniatura na rua em contraste com o grande. Exatamente. Com essa megalópole, né? E aí, para fazer o contraste. E até conversando com um deles, ele falou dessa questão do que as crianças elas chegam no nosso trabalho como se nosso trabalho tivesse ímãs, né? E que busca. Né? E é muito interessante essa colocação porque a gente busca esse olhar fino, esse olhar que a criança traz. A criança tem essa possibilidade. Naturalmente, né? Naturalmente, que ela parar simplesmente para ver, né? Porque muitas vezes, nesse trabalho, as coisas que a gente acha muito interessante que acontece conosco, a gente está, por exemplo, numa grande avenida em São Paulo, uma praça muito movimentada em São Paulo, que as pessoas estão desenvolvendo várias funções, a gente está desenvolvendo aqui e essa nossa ação, ela é ampliada por várias pessoas que ficam olhando longe. Claro, a curiosidade do acontecimento dentro... Elas olham da interferência urbana, né? E às vezes ela vem, mas às vezes ela não vem. Então, ela com aquele olhar, ela amplia o nosso trabalho, ela faz isso. Né? Isso é muito cria uma linha de comunicação, né? De qualquer forma, né? Ela está aqui, porque ela é para acontecer aqui, mas essas pessoas, elas ampliam. Sim, você falou dessa coisa da criança que vem, como é que é isso? O adulto vem menos, assim? Não, vem. Ele vem também, mas sem... Vem também. É que eu acho que a criança ela entra em contato direto com o símbolo, né? Muito rapidamente. Acho que quando o adulto consegue ter esse raciocínio de criança, ele não
Tá. O que seria esse raciocínio de criança, né? Até você, o que você sente, exemplo, pensa? Seria aquela coisa mais direta, assim, sem aquela... Não precisa de uma preparação. Olha, agora vai acontecer isso, isso. Ela vem espontaneamente. Meio instintivo, espontâneo. Ela não lê uma crítica, não sei quem, não estudou para ver aquilo. Ela simplesmente ela olha e vai. Esse é o raciocínio de criança nesse sentido, assim, que tá amplo, né? Não tá preocupado com E enquanto, né, só assim, um parágrafo, né, parafraseando, né, o Carlos Drummond, até ela entrar na escola, quase que, né? Foi que ele disse que toda criança é poeta até entrar na escola, né? No desenho a gente vê isso. No desenho isso acontece, né? Tem aquela frase que ela vai para a alfabetização e ela... Né? Mas eu queria falar então, nesse sentido, porque tem coisa assim que é muito interessante, acho que aconteceu, por exemplo, a gente está na Avenida Paulista fazendo esse trabalho e de repente para o motoqueiro. Eles para, estaciona sua moto e vem até ela pegar uma flor. Isso eu acho que é muito marcante, porque o motoqueiro é símbolo da pressa, velocidade. Não há tempo para nada, né? Eu preciso chegar logo, né? Eu preciso sair daqui, chegar logo aqui. Nosso trabalho chama travessia, que é exatamente para mostrar que a travessia ela tem a sua importância, né? Então, eu acho que para nós é muito marcante, né? Principalmente numa cidade como São Paulo, onde essas grandes avenidas são feitas exatamente para isso, para que as pessoas não aproveitem a travessia, né? O importante é chegar. Então, eu acho que ele é um símbolo de que é ele. E um pouco falando mais especificamente assim da criança, né? Como é, apesar, né, de vocês já terem falado que vocês transitam, né, nesses dois, né, adulto e infantil, mas como é que foi mergulhar, enfim, também o interesse, né, nessa questão da criança, ou foi algo também natural, foi uma busca, como é que foi isso, né? Como é que é isso? Acho que é natural, Gabriel. Acho que a gente procura até... Atualmente a gente está fazendo espetáculo para todas as idades. É aquela velha discussão, né? Eu acho que a gente busca, né? Um espetáculo seja... E até mesmo que direcionado, a gente pegou um público há pouco tempo e começou a estudar, que é o público de 7ª e 8ª série. Eles são um público difícil, adolescente, tem uma outra energia, né? Então a gente foi atrás para ver como é que a gente se comunica com eles. A gente se comunica cenicamente com esse público. A gente tem feito... Eu falo assim, quando eu falo criança, nesse sentido, né? Foi algo que vocês se predispuseram a fazer esse estudo, pesquisa, enfim, esse mergulho nessa faixa etária. Por isso que eu falo, claro, não falo da criança, né? Também fazendo só um desafio, né? Como chegar ali, como a gente... Porque eu acho que a criança pode estar... A criança também é esse mesmo desafio, assim, como é que a gente se comunica, né? Como é que hoje a gente consegue se comunicar? Porque acho que eu estava pensando antes, né? O que eu vou falar para o Gabriel? Como é que eu posso resumir isso? Eu cheguei com uma questão, eu acho que quando a gente trabalha com criança, eu acho que a gente trabalha porque esse momento que você está junto com ela é tão enriquecedor, que essa troca é tão interessante, assim, que é muito importante para a gente. Né? Então, porque quando ela vem com um raciocínio, e que é um raciocínio, ele é muito mais amplo por exemplo, como é que eu posso dizer? Quando eu estava aqui. Para viajar, que a gente vai para viajar, que a gente faz muito em escola, faz em creche, faz em EMEI. E eu toco cavaquinho. Aí no final do espetáculo uma criança vem perguntar para mim assim, esse aí, ele vai crescer ou vai ficar pequenininho? Então, é de uma... tipo de raciocínio que a gente... É de uma beleza tão grande, é um poeta, né? É de uma beleza tão grande que eu acho 4 anos de idade. Que essa volta que existe no espetáculo, esse ir e vir, esse diálogo que a gente estabelece, né? O artista estabelece, é uma busca eterna de dentro de si mesmo, sabe? De buscar sempre as riquezas que a gente tem aqui dentro, sabe? Isso que eu sinto assim. Eu acho que é sempre buscar
trabalhar, a criança busca essa riqueza sempre, sabe? Se tá uma forma racional da se buscar essa... Agora tem que aumentar... Então eu acho que é isso, por isso que a gente busca trabalhar com o símbolo. Eu acho que a criança está ligada nesse símbolo. Você estabelece esse símbolo, você estabelece essa comunicação direta. Você estabelece isso e aí vai. E assim, o que vocês poderiam comentar sobre essa frase do Stanislavski, né, de que ele diz que o teatro para criança deve ser feito como teatro para adulto, porém melhor, né? Então, sempre fica o que será esse porém melhor? O que se é igual, mas ainda melhor, o que é esse melhor? Eu vejo a questão do melhor no sentido que eu estava falando, eu acho que esse contato com a criança não espera o que há de melhor. Eu vejo o melhor nesse sentido. Melhor, porque ela nos pega nas nossas riquezas. É como o livro do Emmanuel de Barros. Nos pega o que há de melhor. Está muito ligado a esse raciocínio, a esse jeito de olhar para a vida que a criança nos traz. Eu acho que o que eu de melhor é assim, que eu sinto. Quando ele fala esse melhor. Esse melhor é assim, eu poderia dar um técnico, como se fosse uma pega. Não, eu sinto que é isso, assim, o que é de melhor, porque acho que pega. Então. É o que você dá. Sim, você dá ainda. O melhor do melhor seria enquanto ator, enquanto, enfim, enquanto... Eu acho que o teatro está muito baseado no brincar. Quando a gente brinca e se diverte fazendo, a gente passa por outro estado. Então, acho que brincar, que sorriso brincar é criança. Se espelha nisso, quando a gente vê uma criança inventando aquele imaginário assim, não tem limite, mas começa a criar. Eu acho que eles quiserem essa matéria. O que vocês poderiam, assim, de dicas para um jovem ator, conselhos, alguém que está começando pensando em fazer teatro para criança, né? Que se poderiam aconselhar? Eu iria dizer, brinque com as crianças, estude, técnica, mas brinque com elas, porque eu acho que é desse relacionamento com elas que você vai aprendendo. Eu acho que sente lá e brinque com elas. Ache alguma criança em algum lugar, né? E brinque com elas, porque eu acho que a partir desse diálogo, para você brincar com ela tem que ter um diálogo verdadeiro. Senão ela para, tudo bem, vai brincar com ela. Para você brincar com ela tem que ter esse diálogo verdadeiro. Então eu acho que é um diálogo verdadeiro, é uma troca redonda. Isso poderia ser, se diz, um alimento para o ator, né? Alimento, você está falando de entretenimento. Leia. Mas esses livros mesmo só fazem isso. Se o autor está brincando com as crianças, está brincando. Eu acho que é só brincar, bem dessa linha, né? Bem dessa comunicação. Eu acho que a música ele exige essa comunicação direta. Né? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma travessia, é comum, às vezes, algumas crianças que às vezes olham, ficam olhando, aí elas se aproximam, aí elas se afastam, aí elas se aproximam, aí elas se afastam, aí elas se aproximam, e elas ficam do nosso lado o tempo inteiro. E acho que a gente consegue brincar com ela, e aí ela é capaz de ficar 10 minutos brincando aqui com a Júlia.
Vocês acham assim que, não a criança, mas dentro do teatro infantil, enfim, assim, de qualidade, né, etc., que poderia existir de diferencial? Né, por mais que a gente já falou que né, a maneira como se produz o adulto para a criança é igual, mas existe algum existe esse diferencial que eu te falei. Não na criança, no teatro produzido, na produção teatral, né? O que tem? O que seria mais específico para a criança? Específico. É isso que eu acho que é a questão desse símbolo, porque eu acho que se você encontra esse símbolo, com essa imagem simbólica, a criança tem uma comunicação direta. Ela não tem uma racionalização, não tem esse racional, não tem essa explicação. E assim, a partir do momento que você trabalha com o símbolo e você consegue trabalhar bem, aí você já se comunicou. Eu acho que esse que é o diferencial da comunicação para a criança. Eu vejo assim. Ou seja, você acha que os bons espetáculos, das boas companhias que têm, né, uma trajetória, tocariam nesse ponto do símbolo, de alguma forma? Sim, de alguma forma, ou aqui, ou ali, com diferentes... Sim, das suas formas diferenciadas, ela né? vai tocar. Ela vai tocar. Como encontra-se isso, cada um vai ter um encontro. Sim, a sua linguagem, né, a sua especificidade, né? E tem muito a ver com todo o repertório de todos nós. Claro, inclusive o que a gente teve de estímulo nas nossas influências, né? Então, eu acho que ela vai encontrar, mas se toca ali, pra mim é o ponto. É o ponto. Porque às vezes você pode falar de uma coisa extremamente complicada, que você, não, isso aqui é só... Mas você está tocando num símbolo, você se comunica, porque você consegue se comunicar com ela, porque na verdade a gente tem que buscar muito essa comunicação. Legal, agora para finalizar, tem algum elemento, algum tema, algum ponto que vocês gostariam, caros a você, que vocês gostariam de falar aqui pra gente? Sobre essa temática, alguma coisa que remói, que... Eu acho que, falando de produção mesmo, na forma de produção, de companhias, eu acho que a gente sempre está correndo risco, né? A gente de risco de acertar ou não acertar, né? A gente está sempre correndo risco. Então isso sempre é uma angústia, né? A angústia faz parte do processo de criação. Ao mesmo tempo é bom, a gente adora criar, e ao mesmo tempo a gente tem angústia, né? Então você sempre está lidando com esses pesos para lá e para cá. Então isso vai sempre, eu falo em remoer, eu lembro disso, assim, né? A gente está sempre, vamos embora, vamos correr o risco. Mas eu acho que faz parte, assim. Eu acho que às vezes a gente não pode abrir mão da angústia, ela tem que estar presente, ela tem que estar sendo resolvida nesse processo de criação. Por mais que doa às vezes, a gente tem que gostar dela. Legal, bom, então eu agradeço aí né, você quer falar alguma coisa ou tá tudo dito? Eu fiquei pensando, se qualquer coisa a gente liga a máquina de novo. Mas então eu agradeço aí, né, esse momento, esse bate-papo, né, sobretudo. Acho que com certeza vai ser útil aí para muita gente. E é isso aí, né? Boa sorte pro portal. Boa sorte. Mas você vai editar, né? Porque... Não, vai tudo. Vai tudo, editar. Agora é assim, Então um beijão aí. Beijão, obrigada pelo convite. A gente está muito contente de estar aqui. É sempre bom, né? E assim, como a gente é um grupo itinerante, é sempre muito bom ser convidado para estar aqui, para estar ali, cada dia num lugar. Eu acho que é a nossa vocação, né?